Para o nosso bolo de limão, nós vamos precisar de 2 ovos inteiros, 1,5 copo americano de açúcar, 2 colheres de sopa bem cheias de margarina ou manteiga. Se você quiser colocar óleo, pode ser meio copo americano de óleo. 3 copos americanos de farinha de trigo, suco de um limão médio e 1 colher de sopa de fermento em pó. Então, gente, no bol eu coloquei o açúcar e a margarina e vou misturar bem misturadinho, tá? Misturei bem com a ajuda de um fouet. Agora eu vou acrescentar os ovos e vou bater até ficar bem clarinho, bem homogêneo. Tá bem misturadinho o açúcar, a margarina e os ovos. Agora eu vou acrescentar aos poucos a farinha de trigo e vou mexer, misturar bem misturadinho. Bem misturadinho aqui o trigo. Aqui, pessoal, no suco de limão eu misturei meio copo americano de água. Eu não gosto de colocar leite, eu gosto de colocar água para fazer esse bolo, tá? Aí eu vou colocando aos poucos e misturando. Então, pessoal, tá bem homogêneo, uma massa muito bonita, olha. E por último, eu acrescento o fermento. Vou mexer e vou colocar para assar numa forma untada, esfarinhada, forno pré-aquecido por 180 graus, em média por 30 a 40 minutos. Então, pessoal, para o bolo de coco, nós vamos precisar de 2 colheres bem cheias de margarina ou manteiga. Se você preferir usar óleo, meio copo americano de óleo de soja, 1,5 copo americano de açúcar, 2 ovos inteiros. Esses ovos que estou usando, eles são bem grandes, tá? Se for daquele pequenininho, pode ser 3. 3 copos americanos de farinha de trigo, 1 copo americano de leite, meia xícara de coco ralado, pode ser o coco fresco ou o coco seco. Se você usar o coco fresco, você pode diminuir um pouco a quantidade de leite. O leite é importante você colocar aos poucos, né? Até você sentir que a massa está da textura desejada. E 1 colher de sopa de fermento em pó. Com a ajuda de um fouet, eu vou misturar bem o açúcar e a margarina. Já tá bem misturadinho. Agora eu vou juntar os 2 ovos e vou misturar. Agora aqui eu vou intercalar um pouco do leite e um pouco do trigo. E vou misturar. E vou intercalar até eu acrescentar todo o leite e todo o trigo. Então, pessoal, aqui eu não usei o leite todo, sobrou um pouquinho do leite. Os 2 dedinhos de leite no copo. E eu vou acrescentar, se eu não fosse acrescentar o coco seco, essa textura aqui tava ótima. Mas eu vou acrescentar o coco seco. Vou misturar. Se eu sentir que a massa está um pouquinho pesada, eu vou colocando o restante do leite aos poucos. Se esse coco fosse fresco, não precisaria mais do leite, tá? Seria o ideal a quantidade que foi usada, tá? No caso, daria menos um pouco do que 1 copo americano. Mas como o coco é seco, eu vou misturar,
Vou sentir, se eu achar a necessidade de colocar o restante do leite, eu coloco. Do contrário, já tá bom. Então, pessoal, coloquei o restante do leite. E agora eu vou acrescentar o fermento. Vou mexer e vou levar uma forma untada, esfarinhada, no forno pré-aquecido por 180 graus. Agora nós vamos preparar uma caldinha que vamos colocar por cima desse bolo. Ela vai levar meia lata ou meia caixinha de leite condensado, meio vidrinho de leite de coco, daquele vidro menor, e uma xícara de leite. A gente vai misturar bem misturadinho e a gente vai colocar por cima desse bolo, para ele ficar bem úmido. É bom você fazer uns furinhos primeiro no bolo para essa calda penetrar bem. Aqui, como eu estou gravando e preparando ao mesmo tempo, eu não fiz agora. Eu vou fazer uma demonstração para vocês de como colocar, mas depois eu vou vir, vou furar direitinho para ele ficar bem molhadinho por dentro. Esse bolo vende muito. Ele é conhecido como bolo de coco ou toalha felpuda. Ele fica muito gostoso. Você pode vender ele assim inteiro, você pode fatiar, colocar calda e vender geladinho. Aí, aqui eu vou colocar por cima também o coco ralado, tá? Esse coco que eu tô usando é o seco, mas você pode colocar coco fresco, coco em flocos, fica lindo, fica com uma aparência até melhor, mais apresentável. No final do vídeo, eu vou passar para vocês os custos desses bolos, tá? Quanto que ficou para fazer e sugestão de preço também. Fica ligadinho aí até o final do vídeo. E se está curtindo, deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal. Me dá essa força, tá faltando um pouquinho para os mil inscritos, tá bom, gente? Para a nossa cobertura do bolo de limão, a gente vai precisar de meia lata de leite condensado. Aqui eu tenho suco de mais ou menos 2 limões. Eu vou colocar. Aí você vai mexer. E ele vai tomar uma consistência mais grossinha. Ele vai encorpar. Não é bem uma calda. É mais um creme. Vai se tornar um creme. Pra gente colocar por cima do bolo. Então, como ele fica mais grossinho, na hora de você, olha a textura dele, tá vendo? Na hora de você colocar por cima, ele vai ficar assim. Mas aí depois é só espalhar melhor com o auxílio de uma colher, né? Ou pode pegar direto com a colher e espalhar, né? Aí eu vou ajeitar ele direitinho e volto a mostrar para vocês como ficou. Prontinho, povo de Deus, nossos bolos estão prontinhos, lindos. Vocês vão perceber que um tá mais alto e o outro mais baixinho. Então, o mais alto, ele foi assado na forma tamanho 20 e o mais baixo na forma tamanho 24. É bom eu avisar, porque do último vídeo que eu fiz de bolo, eu não avisei. Aí meu irmão Eduardo me chamou a atenção, falou que ele fez a receita em casa e o bolo não ficou baixinho, mas porque eu não tinha falado o número da forma. Então tá aí, meu irmão, passei o número da forma para todos. Gente, esses bolos, eles estão, você tá vendo, nessas embalagens próprias para venda. Aí é importante que você coloque um adesivo, uma etiqueta com a sua logomarca, com os seus contatos, né? Porque com certeza quem comprar vai querer comprar novamente. Então é importante que você passe os seus contatos. Agora eu vou passar para vocês o custo desse bolo. De material a gente gasta, entre material e embalagem, uma média de R$11. Tem também os 20% de acréscimo que você vai colocar do gás, né, da sua mão de obra, né, do material de limpeza, enfim. O
custo fica em média R$11. Isso varia de região para região. Na minha região ficou nessa faixa etária. E você pode vender esses bolos entre R$20 a R$30. Aqui na minha região eu consigo vender entre R$20 a R$25, dependendo também do valor. Agradeço a todos, muito obrigado por assistir. Deus abençoe. Beijo!